Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta de assistir a novela Sim a Moça, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. O Barão Cândida e Bá estão conversando. E o Barão diz, eu só quero meu neto. Cândida, Cândida diz, você está louco? Onde se viu fazer uma proposta dessas para o Dr. José Coutinho? E o Barão diz, eu pago qualquer preço pelo meu neto. Cândida, ele há de nascer pelas minhas mãos. Cândida diz, eu não vou permitir que você faça isso, Ferreira. Sim, a moça e o Dr. Rodolfo estão casados, o Frei José os casou. E o Barão diz, o Frei José vai pagar caro por essa traição, Cândida. Enquanto o Coutinho está conversando com o Frei José e o Coutinho diz, Frei José, ou o Frei anula esse casamento, ou irá se arrepender. E o Frei José diz, eu não posso anular esse casamento. E o Coutinho diz, pode. Basta dizer que o Frei foi obrigado a ir ao quilombo realizar o casamento. Obrigado por eles? Porque ninguém de sua consciência iria acreditar que o Frei José iria até o quilombo sozinho por livre e espontânea vontade. O Frei José diz, mas eu fui? Eu fui. E o Coutinho diz, a única coisa que importa é que o Frei José casou, assim a moça, filha do barão, com um sujeito que o barão detesta. E ele exige que anule esse casamento. E o Frei José disse, se os meus superiores acharem que eu errei ao fazer aquele casamento, eles que me tirem daqui. E o Coutinho diz, o Frei não está falando sério, o Frei José diz que sim. Coutinho furioso diz, pois fique sabendo que eu ajudarei o barão a se queixar quando ele for se queixar com seus superiores. Porque eu não esqueci a afronta que o senhor me fez ao casar o meu filho com aquela escrava. Frei José diz, eu casei o seu filho com Adelaide pelos mesmos motivos que eu casei assim a moça e o Rodolfo, porque eles se amam. Na casa do barão, Cândida furiosa diz, Ferreira, você não tem o direito de oferecer a mão da nossa filha para quem quer que seja. Ela está casada, Ferreira. Não vou permitir que você faça isso e não vou permitir que você prejudique o Frei José. Eu, barão, se você não tem como me impedir, Cândida. Cândida diz, eu vou testemunhar a favor do Frei José. E vou dizer a todos que eu ajudei assim a moça a fugir. E mais, eu vou dizer que a incentivei a fugir para ela ser feliz ao lado do Rodolfo. E vou dizer que eu pessoalmente pedi que o Frei José casasse os dois. E depois que eu fizer isso, eu te abandono, Ferreira. Eu vou embora dessa casa. Cândida sai, o barão diz, você ouviu, Bastião, a ameaça dela? E o Bastião diz, ela tá falando sério. E o barão diz, tá nada, tá nada. Da boca pra fora. Ela não se atreveria tanto, não. Cândida e Bá vão para a cozinha. Cândida diz, ele está louco, Bá. E a Bá diz, ele só está fazendo isso, falando isso por causa da raiva. Isso logo passa. E a Cândida diz, não vai passar, Bá, porque ele está louco. Eu custo acreditar que ele teve a coragem de oferecer assim a moça para aquele José Coutinho, como se fosse uma mercadoria. E a Bá diz assim, teria coragem de abandonar o barão se ele separar assim a moça do Rodolfo? E a Cândida diz que sim. E a Bá diz, quando a Sinhá for embora, eu vou, junto. Enquanto José Coutinho vai falar com o Rodolfo e com o Fontes e conta a proposta que o barão fez a ele. Rodolfo diz, eu não acredito, ele acha mesmo que vai anular o meu casamento. E o José Coutinho diz sim. Ele alega que o Frei José foi obrigado a realizar o casamento, então não tem validade. E diz que irá fazer queixas aos superiores do Frei José. Se o Frei José não confirmar isso, ele está ameaçando colocar o Frei José correr da cidade. Ele quer que eu me case com a Sinhá moça só para ter direitos ao neto. Ele quer esse neto a qualquer custo. Na casa da Ana diz para Adelaide que já não sabe se deve casar porque o Ricardo diz que gosta dela, que vai casar porque gosta dela, mas que ama de verdade é a baronesa. Na casa do Fontes, Ricardo e Ruth estão conversando. Ricardo conta que contou para Ana que ama a baronesa. Ruth diz, você é louco, menino. Na véspera do casamento vai dizer para Ana que ama a baronesa. Você só pode ser louco. Isso assim, a moça vai se aproximando e ouve a conversa deles. E a Ruth diz, você está louco em dizer para Ana que ama a baronesa. Ela é casada.
E o Ricardo diz o que eu posso fazer? Eu gosto da Ana, mas eu amo a baronesa. Só de pensar na baronesa e bem que ela me deu um beijo no trem quando a gente roubou a filha dela, me deu um beijo, sim. Sim, a moça fica chocada e sai rapidinho. E a Ruth diz, foi um beijo de gratidão, você que entende tudo errado. E o Ricardo diz que tem certeza que a baronesa o ama. Sim, a moça vai pro quarto, fala sozinha. Ele só pode ser louco. Será que a minha mãe sabe que ele é apaixonado por ela? Será? Ele deve ter ido atrás da minha mãe quando levou o tiro do capitão. E essa história de beijo no trem. Se bem que ele foi o último a sair, mas a minha mãe jamais o beijaria. Na casa do barão, Cândida e Bá estão conversando. E a Bá diz para Cândida que o que está dando forças para ela enfrentar o barão e ameaçar abandoná-lo é o Ricardo. Cândida diz que não, que apenas ela está defendendo o casamento e a felicidade da sinha moça. E a Bá diz que tem certeza que se a baronesa ficasse viúva, o Ricardo ia bater na porta da baronesa e ela ficaria feliz. Na casa do Fontes, o José Coutinho está contando para sinha moça a proposta que o barão fez a ele, de casar com ela. José Coutinho disse sinha moça, o barão me ofereceu a sua mão em casamento e a sua mão e muito dinheiro mesmo, em troca de aceitá-la como minha esposa, até que o seu filho nascesse. Depois eu estaria livre do compromisso. Inês fica chocada, diz um absurdo, como ele pode oferecer a própria filha como se fosse mercadoria. Fontes diz, calma, sim, a moça diz, ele quer esse neto a qualquer custo, é só isso que ele quer. Ele enlouqueceu. José Coutinho, constrangido de isolamento, vim dizer isso, mas achei que vocês precisavam saber o que está acontecendo. Porque o seu pai não vai sossegar enquanto não anular esse casamento. E o Frei José vai conversar com Augusto e conta para Augusto as ameaças do barão e do Coutinho. E Augusto fica chocado e diz, isso não tem cabimento, o barão não tem tanto poder assim. Frei José, coitadinho, assustado, diz, ele tem. Augusto diz, eu garanto que ninguém vai mexer com o senhor. Augusto diz, eu vou escrever um artigo falando mais de um absurdo do barão. E o Frei José diz, não, por favor, não. Espera eu conversar com o barão. Augusto diz, tudo bem. Enquanto Everaldo e Mário estão conversando, Everaldo diz, ela ainda não decidiu, Mário? Hein? Ela está te fazendo de trouxa. E o Mário diz, calma, meu pai, eu prometo que se ela não decidir logo, eu irei para a capital, mesmo sem ela, e voltarei com os meus estudos. E o Everaldo diz, promete mesmo? Eu, quando fiz essa proposta, eu sabia que ela não ia aceitar. Já faz um mês ela está te enrolando. Ela não quer casar com você porque ela ama o Rafael. Só você que não quer ver. Enquanto o Rafael chega na casa do Augusto, vai falar com a Juliana. E a Juliana pergunta se o Rafael já decidiu o que vai fazer da vida. Rafael diz que ainda não. E pergunta se a Juliana já se decidiu. Juliana diz, estou esperando você decidir a sua vida para depois eu decidir a minha. Enquanto o Frei José e Augusto chegam na casa do barão, e a Cândida diz que o barão está descansando, e o Frei José pergunta como as coisas estão, e a Cândida diz, se o Frei está aqui, já sabe o que aconteceu. E eu poderia falar com o Frei a sós um minutinho? E o Frei José diz que sim. Cândida, diz Frei José, o barão está louco, ofereceu a mão da sinha moça para o José Coutinho, o marido da Adelaide. E o barão está louco. E o Frei José diz, ele só pode ter perdido o juízo mesmo? Frei José garante que nunca vai anular o casamento da sinha moça e do Rodolfo. Cândida chora e diz que não sabe mais o que fazer, porque o barão está completamente louco. Cândida pede para se confessar. E na tipografia, Rafael e Juliana estão conversando. E o Rafael diz para Juliana casar com o Mário, que ela será feliz ao lado do Mário. E a Juliana diz que ama o Rafael, e o Rafael diz que não tem nada a oferecer para ela. E a Juliana diz, nem o amor. Agora eu vejo que você não tem nem o amor para me oferecer. Ao menos eu percebi. Isso Mário entra e diz, é verdade. Finalmente você percebeu, Juliana. E você, Rafael, o que está fazendo aqui? Hein? Já está na hora de a gente resolver essa história de uma vez por todas.
Você já cumpriu a sua promessa, Rafael. Já deixou o barão entrevado em uma cadeira de rodas. Agora vai embora daqui. E o Rafael diz: você não pode me acusar, Mário. Não pode. Não tem esse direito. E o Mário diz: foi você que ameaçou o barão desde o dia que botou os pés nessa cidade. Você falou a todo mundo que ia acabar com o barão. Na casa do barão, Cândida se confessa para o Frei José e fala dos pensamentos que ela está tendo com Ricardo. E o Frei José diz para Cândida que ela é uma mulher carinhosa, honesta, uma esposa dedicada. Na casa do Augusto, Rafael diz: não fui eu que atirou no barão. Mesmo que eu quisesse, infelizmente não fui eu. E quanto a você, Mário, eu estava aconselhando a Juliana a casar com você e ir embora daqui. Eu não me importo em perdê-la para você, contanto que você a faça feliz. É só isso que eu quero. Rafael sai, Juliana corre atrás do Rafael e o Mário diz: o meu pai tem razão, estou sendo feito de trouxa. Enquanto Ricardo está falando com Caramelo e diz: o que eu faço, Caramelo, hein? Se a baronesa ficar viúva e eu tiver casado com a Ana, hein? Vai aparecer outra e vai ficar com a baronesa, ela é bonita, jovem, não vai morrer viúva não. O que eu faço da minha vida, Caramelo? Enquanto assim a moça está aflita, Rodolfo diz: calma. Não vai acontecer nada, o seu pai não pode fazer nada. Estamos casados. Ele não pode mudar isso. Sim, a moça diz: eu estou preocupada com a minha mãe. Eu imagino o horror que está sendo a vida dela naquela casa. E o Rodolfo diz: uma hora o seu pai vai aceitar. Sim, a moça diz: se o meu pai estiver judiando da minha mãe, Rodolfo, hein? Se acontecer alguma coisa com a minha mãe, eu não vou me perdoar. Na casa do barão, o barão vai conversar com o Frei José, Augusto, Cândida, e o barão diz: a única coisa que eu quero é que você anule aquele casamento, Frei José. Eu exijo que anule aquele casamento. Esse casamento que nunca aconteceu. E o Frei José diz: aconteceu sim. Eu mesmo fiz o casamento deles no Quilombo. E o barão diz: no Quilombo? No meio dos escravos. É isso? Eles têm o quê de testemunhas? Os escravos? É isso? Frei José tenta convencer o barão a aceitar o casamento da sinha moça e o barão diz que nunca vai aceitar o casamento, nunca. E o Frei José diz: eu sinto muito, mas eu não vou anular o casamento. E o barão diz: então, o senhor vai cantar em outra freguesia, sinto muito. E Augusto diz: barão, eu vim com o Frei José para interceder a favor dele. O senhor há de convir. E o barão diz: eu não quero saber o que o senhor tem a me dizer, eu não quero ouvir ladainha nenhuma. Guarde seus argumentos para o senhor. Eu vou escrever uma carta aos superiores desse padreco, dizendo o que aconteceu. Quero ver o que os superiores irão falar sobre isso. Cândida enfrenta o barão na frente de todos e diz: você não vai fazer nada contra o Frei José Ferreira. Nada. Não enquanto eu viver nessa casa. Fique sossegado, Frei. Ele não vai escrever nem aos seus superiores e nem a ninguém. Pode ir embora. E o barão diz: Cândida. Cândida grita: chega, Ferreira. Chega de ameaças. Pode ir embora, Frei José. O barão fica furioso porque a Cândida o enfrenta na frente de todos. E Cândida pede desculpas pela grosseria do barão ao Augusto, que deixou o barão mais furioso ainda. O barão fica gritando: malditos! Vocês vão pagar caro o que estão fazendo. E a Cândida diz: não ouçam o que ele está dizendo. Podem ir embora sossegados. E diga assim à moça que amanhã eu vou visitá-la. Sinto saudades. E o barão diz: você não vai sair dessa casa. Não vai. Está me ouvindo? Você não vai sair dessa casa. E a Cândida diz: quem é que vai me impedir? O senhor, barão? Vem. O senhor, nessa cadeira de rodas, vai me impedir? O barão fica furioso, fica gritando: maldita! Enquanto Augusto e Frei José estão indo embora, Augusto diz: eu nunca imaginei que havia a baronesa enfrentando o barão. E o Frei José, ela perdeu o medo, perdeu as estribeiras. E o Augusto diz: o importante é que a baronesa tomou a rédea em suas mãos. Frei José ainda diz que o barão está louco, que está fazendo tudo isso para ficar com o filho da sinha moça. E na casa do barão, o barão está furioso com a Cândida e diz: Cândida, nunca mais fale comigo desse jeito. Cândida diz: tá bom, eu não falo desde que você deixa assim a moça e o Frei José em paz, tá bom?
E quanto a mim, eu aceitei viver do seu lado, vou viver da melhor maneira possível. E o barão disse: se você me desobedecer de novo, eu boto você para fora dessa casa, Cândida. Cândida, depois dê a ordem, senhor barão, e eu faço as minhas malas em poucos minutinhos. E o barão fica mais furioso com a Cândida ainda. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês estão achando da Cândida, hein? Enfrentando o barão. Gostou? Escreva nos comentários, né? Muito obrigada e fiquem com Deus.